Olá, está no ar o Pauta Especial e no programa de hoje nós vamos conversar sobre a lei de criminalização da pornografia. Quais casos se enquadram nessa lei? Como as mulheres podem denunciar? Você vai saber tudo daqui a pouco. Vamos falar ainda da quadra de chuvosa desse ano em Alagoas, o que devemos esperar para esse período no estado. Tudo isso agora no Pauta Especial que já está no ar. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que criminaliza a violação da intimidade da mulher e enquadra a prática como uma forma de violência doméstica e familiar. O registro ou divulgação não autorizada de cenas de intimidade sexual, a chamada vingança pornográfica, pode levar à prisão de 2 a 4 anos e pagamento de multa. Com o texto original sofreu alterações, a matéria volta à análise da Câmara dos Deputados. E é sobre essa lei e os ganhos para a proteção da dignidade da mulher que nós conversamos com Heloína Braz, advogada e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB. Heloína, é um avanço essa lei, obviamente, uma conquista também, né? Sim. É um prazer estar aqui no seu programa e nos sentimos lisonjeadas em participar. Realmente, essa lei, esse projeto de lei, é um avanço, sim, na defesa da mulher que sofre violência doméstica ou familiar. O que é que acontecia? Muitas mulheres, principalmente as mulheres de vida pública, como políticas, atrizes e outras mulheres de destaque, ou, mais particularmente, mulheres comuns, em fim de relacionamentos, o marido, ou o companheiro, ou o namorado, em represália a essa dissolução do relacionamento amoroso e de posse de imagens daquela mulher, propagava essas imagens sem a autorização da pessoa, da mulher, propagava nas redes sociais. E isso que feria a sua dignidade, era uma difamação à sua pessoa, não é? E isso ficava impune, porque a rede mundial de computadores, ela tem uma propagação muito rápida e ampla. Então, não alcança só o local, mas alcança os estados e fora do estado, porque a rede Vai chegar para todo mundo, né? Exatamente. E não tinha como enquadrar. Qual era a tipificação? Que crime era esse, né? Não havia no Código Penal essa figura tida como crime. Então, não se podia abrir um procedimento penal contra ele, porque não havia uma tipicidade na conduta do agente, na conduta do agressor. Então, houve muitas lutas das mulheres com o passar dos anos e isso foi abraçado pelas nossas representantes femininas na Câmara dos Deputados, que fez com que surgisse esse projeto de lei para criminalizar essa exposição indevida, inconsentida, e assim poder ser combatida. E começou como a urdir essa lei? Como começaram as discussões até chegar lá em Brasília? Veja só, na verdade, desde os anos da década de 70, quando as mulheres começaram a lutar pela sua liberdade, essas lutas começaram. Então, nós tivemos muitos ganhos na década de 70, que estamos usufruindo hoje, graças às lutas daquelas mulheres dos anos 50, 60, 70. Com o passar dos anos e o crescimento de violência contra nós mulheres, é que as mulheres, então, passaram a procurar as suas representantes na política para poder os seus reclamos ganhar repercussão política e assim poder ser transformada numa legislação que viesse a beneficiar o gênero feminino. E com a nova tecnologia, essa é uma tipificação
concreta da modernidade. Concreta. Né? E agora a Polícia Federal é quem vai ter, quem tem competência para investigar a prática desses crimes, não é? Porque exatamente pela repercussão e pela necessidade de haver uma hegemonia de investigação, ou seja, haver um tipo de investigação só para todos esses crimes de repercussão interestadual e até internacional. A lei não está aprovada ainda, tem discussão ainda em Brasília e a partir da sua publicação, aprovação e publicação, ela tem um período de até entrar em vigor. Né? Exato. Hoje, mesmo considerando que é um crime, que é uma violação do direito, que é uma invasão de intimidade, como é que esses casos estão sendo debatidos no meio policial e no meio familiar? No meio familiar é a desesperança, é o desespero de um pai e de uma mãe que vê a sua filha difamada, a sua filha que vai sofrer todo tipo de indicação pejorativa, porque apareceu despida nas redes sociais, jogadas as fotos por uma pessoa não autorizada. Então, no seio familiar, essa consequência é desastrosa, principalmente para a vítima, que ela fica estigmatizada na sociedade, no seu trabalho, no seu lar e todo o seu grupo social, não é? E a sua imagem fica o quê? Exposta à execração pública. Já do ponto de vista da sociedade, é um clamor para nós mulheres. Por que um clamor? Porque essa difamação que se torna pública, ela leva a mulher a procurar um apoio, uma ajuda. Ela vai procurar quem? Ela ia procurar quem? Aí a delegacia, o que era que o delegado, mesmo que ela fosse a delegacia da mulher, a delegada da mulher teria competência para investigar esse crime? O crime cibernético, ele tem umas tecnologias diferenciadas, não é verdade? E até a obtenção de prova, ela é discutível, porque se está sendo filmada a intimidade, fotografada, foi consensual ou não? A época foi consensual, mas a publicação disso é a violação da violação, porque se você está na sua intimidade, você tem plena confiança, né? E você talvez não saiba que aquilo está sendo filmado, ou que está sendo fotografado. Enfim, às vezes a pessoa não sabe mesmo. É verdade. Às vezes, a própria mulher consente que seja filmada. Por quê? Porque ela está na intimidade do seu quarto. Ela está com seu parceiro. Ela jamais imaginaria que aquele parceiro um dia iria usar aquilo de uma maneira difamante, sem autorização dela. E outras vezes o que acontece muito é que a mulher não sabe que está sendo filmada. Ela é levada e não sabe que está sendo visto por uma câmera e filmada. Mas aí depois que a coisa acontece, depois que aquela exposição que era privada passou a ser pública através de uma rede de computadores, isso se torna terrivelmente desgastante para a vítima. A lei vai alcançar essa situação também. Primeiro, sim, da exposição, né? Sim. E segundo, se houver um agravante de ter sido uma gravação não consentida. Isso. Aí seria um agravante, não é? Porque até se você não sabe, nós estamos gravando aqui neste momento, mas por um acaso qualquer, as palavras que eu digo serão deturpadas, eu não vou ter conhecimento disso. Eu não fiz a gravação daquela forma, mas será daquela forma que vai ser apresentada. Então, como é que eu vou provar que eu não falei aquilo? Foi gravado, eu estava ali presente.
Como é que eu vou provar o contrário? Então, a dificuldade é conseguir a prova. Se a mulher consentiu ou não consentiu. Então, há que se pensar também numa perícia culpa presumida. Mesmo. Culpa presumida. E a perícia pode até dizer a degravação do comportamento, assistindo todo o trabalho, toda a fita, todo fazendo o conjunto de imagens, né? E até fazendo uma degravação daquilo que foi exposto para ver se não foi feita montagem ou qualquer coisa que o valha. Que também é outra agravante da montagem, né? Isso. Agora, no caso ficou muito famoso esse caso de uma atriz que queria proibir as suas imagens, a divulgação dessas imagens. Mas ela teria sido flagrada numa praia fazendo amor com uma pessoa. No meio público, teria sido um crime filmar aquilo? Ou teria sido crime o ato dela? Eu não considero o ato dela criminoso. Não considero. Criminoso foi quem gravou a cena exposta dela de sexo, não é? Sem a autorização dela e pior ainda. Então caiu essa história do ato obsceno. Do ato, sim. Até porque com as inovações havidas no Código Penal, muitos crimes, porque o Código Penal antigo era da década de 40, início da década de 40. Então, em 1973, a situação social, os relacionamentos entre pessoas eram muito diferentes. Então, aquilo que antigamente era crime, como bigamia e outros, deixaram de ser crimes. A difamação permanece porque ele é um crime de efeito moral. Mas a sociedade condena, né? Condena os costumes, né? São crimes contra o costume, contra os costumes. Então, você expor... claro, a pessoa deve ser comedida, homem ou mulher, não é? A sua atuação e as suas atitudes devem ser de acordo com o local em que a pessoa se encontra. Mas, no caso específico citado pelo senhor, isso se deu numa praia, no mar, num barco. Quer dizer, ali era um domicílio, porque se você está dentro de um barco, no mar, você está num território seu, é como um carro na estrada, é o meu domicílio. Eu estou na minha intimidade do meu carro, então se considera também um carro, uma extensão da minha residência, do meu domicílio. Então ali é a minha intimidade, que deve ser preservada. Por isso que a atitude desta pessoa a quem o senhor se referiu não é criminosa, não é. Criminoso foi o olhudo, que se aproximou para olhar o que era que estava vendo lá dentro e filmou a cena. Considerar também o comportamento e o local, a senhora falou agora há pouco. Se fosse feito numa praça pública... Aí sim. Seria uma exposição, ela quis aquela exposição, não é? Ela, se não intencionalmente, não é? Mas ela procurou. Se não fosse no barco, se fosse na praia, seria um atentado ao pudor. Um ato criminoso? Eu acho que sim. Eu particularmente entendo que sim, numa praça pública, numa praia pública, porque tem as praias de nudismo que têm as suas regras próprias, que ninguém vai fazer isso. Mas ninguém pode fazer amor na praia. Por isso que eu estou dizendo, ninguém pode fazer isso. Mas numa praia deserta, ou num barco, no mar, onde o barco é como uma casa, você está na intimidade, então isso não é crime. No caso que você falou dessa atriz, eu não considero a atitude dela criminosa, não. Conversamos com Heloína Braz, advogada e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, eu que agradeço e a Comissão da Mulher Advogada está à disposição.
No próximo bloco a gente conversa sobre a quadra chuvosa, que promete ser bem rigorosa em 2018. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.